você já deve ter ouvido falar em marketing digital. No marketing digital tem uma máxima, que é o seguinte: só coloque um botão, uma opção para o cliente clicar. Porque se você colocar duas, ele já começa a ficar confuso. Aí ele dá aquele twin, aperto aqui ou aperto aqui. Só que agora o Ciro trouxe a terceira opção. O Ciro disse que ele é o terceiro botão da urna eletrônica. Que a urna eletrônica agora tem 3 botões. Tem o Lula, e tem o tal quê do Bolsonaro, e tem o Cirão. Porque ele diz o seguinte, ó, olha, eu vou ler aqui o que aconteceu aqui, ó. Ciro Gomes, ele quer pacificar o Brasil. A minha tarefa é reunir os brasileiros que querem reconstruir um caminho novo para o nosso país. Isso. Porque ele disse que se o Lula ganhar, vai ter uma guerra civil. Então eu quero começar com a Carla Secato. Comigo. E aí, isso é realmente uma opção ou o Ciro está criando um capital político para não morrer no esquecimento? O que você acha? Puxa vida, foi o único tema que eu não me interessei, porque o Ciro não me interessa. Ótimo, isso já é uma opinião. Eu acho uma figura apática, quase como se fosse um palhaço em todas as eleições, uma figura ali apenas decorativa, que vem para, sei lá, criar alvoroço. E jamais vai ser a opção da terceira via. Não é, não foi, não será. Só se acontecer um milagre. Ele fala que quer pacificar, mas é uma pessoa que em público sempre demonstra muita agressividade. Verdade. Xinga, né, as pessoas, grita, não tem porrada. Respeito algum, bate. Enfim, é uma pessoa na qual eu não perco meu tempo discutindo, estudando e comentando. Olha que interessante. Olha como é que está a cabeça do eleitor brasileiro. Datafolha diz, presta atenção que é interessante isso, ó, 29% dos eleitores de Bolsonaro são de esquerda. Então, vamos lá, fizeram um questionário. Maravilhoso. Quem você vai votar? Eu vou votar no Bolsonaro. Aí, beleza, agora vamos responder esse questionário. Pela posição política, ideológica, de onde vai colocar o dinheiro e tudo mais, descobriu-se que 29% tem um viés mais de esquerda. Agora, 23% dos eleitores de Lula são de direita. A pergunta que não quer calar. Que perguntas foram feitas? Não, peraí. A pergunta que não quer calar. Será que o brasileiro, de fato, ele se identifica com direita e esquerda ou ele se identifica justamente com ações de direita e ações de esquerda, independente dos personagens que estão lá? Olha, Ricardo, o que nós temos aqui é uma dificuldade, eu acho, do eleitor brasileiro de se identificar com esse rótulo. Isso. Né? O que é direita, o que é esquerda. Esses limites, né, do que identificam historicamente a direita e a esquerda, eles estão hoje muito esmaecidos, essa que é a verdade. O que temos hoje de concreto no país é essa polarização, essa tensão que nós estamos assistindo e que está personificada nos 2 pré-candidatos que se colocam. O presidente Bolsonaro, que se coloca como pré-candidato à reeleição, e o ex-presidente Lula, que buscará um novo mandato. Então, quer dizer, quando o Ciro diz que o Brasil vai amanhecer em guerra se Lula for eleito, ele, na verdade, não se coloca como uma novidade. O que ele faz é reforçar essa polarização. Porque o Ciro não é novidade, ele está na política desde 1990, desde 1900 e bolinha. Não é? E ele não traz um argumento novo para o debate político. Não é? E ninguém, novamente, traz uma discussão sobre qual uma proposta de projeto de política pública para ajudar o eleitor a se identificar com uma política pública que me ajude a escolher em quem votar. Então, a cabeça do eleitor fica difícil escolher entre direita ou esquerda, porque esses limites, né, não existem mais. Né? A gente é que se esforça para tentar dizer para o eleitor com que campo, né, ideológico há alguma identificação. Mas a verdade é que se nós formos olhar os 8 anos do próprio governo presidente Lula, ele não fez um governo de esquerda, ele fez um governo de centro. Né? E se nós olharmos os 3 anos e meio do governo do presidente Bolsonaro, ele não faz um governo de direita ou de extrema direita, ele faz um governo de centro, porque ele tem que fazer um governo voltado para a realidade do país. Perfeito. Com os instrumentos que ele tem. Então isso talvez explique essa zona cinzenta, né, com os de esquerda que se identificam com o presidente Bolsonaro e os de direita que se identificam com o ex-presidente Lula. É por aí que eu vejo. É uma coisa que a gente não consegue apagar, é a corrupção. Né? Então, independente das ações, eu acho que trazer essa pauta e descobrir quem que é
realmente aquela pessoa que meteu a mão no nosso dinheiro, que é muito importante. Agora, olha que interessante, Capês. De novo, né? As pessoas... eu vi no jornal até aqui da casa dizendo o seguinte, a campanha não começou. Antigamente as campanhas, olha que interessante como isso está culminando nisso que nós trouxemos dessa provocação. As pessoas diziam assim, olha, minha pauta, olha, eu vou resolver o Brasil fazendo isso, não, eu vou resolver... Nós já percebemos que não existe fórmula mágica, existe trabalho honesto. Simples assim. Você não tem uma pauta de direita, uma pauta de esquerda, você tem trabalho honesto. Se você seguir o trabalho honesto, o trabalho do centro, como disse o Guilherme, você vai resolver. A minha pergunta para você, Capês, eu quero que você traga a sua opinião para esse tema e, ao mesmo tempo, você consiga colocar aí... existia um partido ou um personagem de direita no Brasil nas eleições antes do Bolsonaro? Um candidato se identificava com a direita era o Paulo Maluf, por exemplo, nos anos 80. Era um candidato tido como candidato de direita. Mário Covas, um candidato mais à esquerda. O PSDB é de direita? O PSDB foi se tornando um partido mais à direita a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, quando ele constatou que pela economia, você querer ter um Estado supridor de todas as necessidades levaria o país a uma quebra. E a estabilidade econômica pressupunha um Estado menor, um Estado saindo, um Estado que não precisasse ser proprietário de empresas. Então esse é o primeiro ponto, é a minha opinião. Ou seja, o PSDB, ele acabou guinando para a direita, muito mais por uma questão pragmática de constatação de que uma visão de esquerda vai quebrar o país por uma pura razão de que não há recursos suficientes num Estado que queira abranger todas as áreas e suprir todas as necessidades. Então foi a realidade. Essa é uma questão. É a realidade econômica, não uma questão ideológica. Agora eu quero responder em 3 pontos rápidos a sua questão. Primeiro, vamos lá. Não vai haver guerra nenhuma no dia seguinte. Concordo. Seja eleito Bolsonaro, seja eleito Lula, seja eleito alguém da terceira via. Não haverá golpe, nunca houve qualquer chance de golpe. Eu estou afirmando isso para vocês com absoluta certeza. É impossível. Golpe, guerra. O país com toda essa insegurança e essa instabilidade política não corre nenhum risco de uma tomada à força, porque as condições que existem hoje são completamente diferentes dos anos 60, em plena Guerra Fria, com as instituições muito mais fracas. Ponto 1. Então, não vai haver guerra. Segundo, essa pesquisa aqui da de esquerda, aqui de direita ali, em primeiro lugar, uma pesquisa mal feita, as perguntas foram muito mal formuladas, feitas para causar confusão. E a gente também tem que entender que o Datafolha, o grupo que detém o Datafolha, tem claramente uma opção contra o presidente Bolsonaro. Então é óbvio que haverá sempre uma margem de tendência. Se você pegar outros institutos de pesquisa, por exemplo, dão dados completamente distintos do da Datafolha. Então nós precisamos receber isso com reservas, até porque todo mundo sabe. Quando você está distante das eleições, você pode fazer pesquisas tendenciosas para influir e induzir a opinião pública e você vai acertando essa pesquisa às margens à medida que vai se aproximando da eleição. Isso é fato. E terceiro ponto, que é o mais importante. Meus amigos, sabe o que vai decidir esta eleição? That's the economy. Eu lembro que o presidente George Bush... Traduz isso daí, amigão. É a economia. Pelo amor de Deus, falar, o povo... Sem teto de gastos ou sem teto de gastos? Porque é muito fácil... A população... É muito fácil ser presidente sem teto de gastos. Aí você vira um presidente querido, com uma dívida pública gigantesca. Agora, um presidente comprometido com um teto de gastos, com não corrupção, não comprometido com gastar e esbanjar para ser querido como pai dos pobres e depois deixar uma dívida trilionária para o Brasil, aí você diz, what's the economy, my brother? A minha querida gente, colega cadê Carla... a tecla SAP? Eu preciso da tecla Não, SAP. aqui você fala demais. Não, termina. Deixa eu terminar. E era 3 pontinhos. Eu quero terminar. A questão, fiquei brava logo. A questão é assim, a Carla faz uma análise crítica. Eu faço uma análise de constatação. A população vai votar de acordo com a sua situação econômica. O povo não quer saber, não está preocupado com essas questúnculas. Não quer saber de dívida, né? Que para nós a dívida são fica para o próximo para governo. a população,
interessa a sua estabilidade. Bom, a Argentina emprego, disse que nós É temos fácil fazer um governo populista. Bom, se é fácil É só ou jogar difícil, dinheiro, depois a dívida se é fácil fica ou pro difícil, eu próximo. não sei. Uma eleição se ganha com a economia. Foi assim que o Bill Clinton derrotou George Bush logo após a Guerra do Golfo. Agora, eu fiquei brava porque a gente está vivendo uma situação muito difícil no mundo inteiro. Até na Inglaterra a inflação é a maior dos últimos 40 anos. Você tá bem, querido? Você tá bem? Vamos dar uma pausa. É que o Capês foi tão eloquente que me emocionou. Você sabe que eu fui para Versalhes e eu conheci o Rei Sol, que você citou o Rei Sol da última vez, né? Tá Semoá. Nossa, vocês são muito chiques, não é pra mim? É. Voltando ao Datafolha, Vai pra Peruíbe e olha lá. quando você fala uma pesquisa Datafolha, eu já não levo a sério. Pesquisa Datafolha, eu nem olho. Verdade. Eu não sei se vocês se lembram, gente, na última eleição de 2018, os erros do Datafolha e do Ibope foram gritantes. Wilson Witzel, no Rio de Janeiro, na pesquisa primeiro turno, Erro tinha 12% das Então, intenções de mas voto. olha que interessante. Sabe quanto ele teve? 41%! Isso. Então, mas é erro ou é O manipulação? povo peca pela falta de memória. Boa. Sabe quanto o Zema tinha? 20%. 23%. Sabe quanto ele teve? 42%. Isso não é erro, né, Carla? Gente, isso não é margem de erro Isso de não é. 2%, é de Isso é 20%. manipulação. Alguém se Não lembra dá, do Instituto Folha, Gallup? não dá. Lembra? Alguém se lembra do como Gallup? a economia. A economia é muito fácil ser um bom governo. Me põe lá para presidente, vou distribuir. Ano passado sobraram 300 bilhões de reais de tantos impostos que a gente pagou aqui no Brasil. A gente paga muito imposto. E o presidente usou para pagar a dívida pública. Se for um populista, além rouba metade e outra metade sai distribuindo para os pobres. E deixa mas a dívida pro só outro, né? aumenta. É isso aí. Só aumenta. É igual o marido que é legal, mas está fazendo dívida no banco. Exato. O marido legal é o que cuida da sua família com parcimônia, com responsabilidade. Porque marido que não cuida da casa direito, tá com uma, tá com duas, tá com três, tá roubando, tá fazendo coisa errada. Então a economia é muito complicado. O povo precisa entender que o buraco é um pouquinho mais embaixo Então, do que simplesmente sair distribuindo dinheiro por aí. Olha que interessante. O Negão, ele trouxe uma situação interessante aqui. Eu quero perguntar para você, né? A Carla trouxe o pai que faz Eu dívida pirei, né? para Eu deixar pirei, né? a família acusou de falar feliz demais, porque né? está conseguindo pagar lá Ainda colocou Netflix. outras mulheres pra esse pai ainda. Atacou. Diretamente. Cidadãos, por favor, linha de frente. Linha Negão, direta. você já estourou o cartão alguma vez? Não, graças a Deus. Nunca estourou? Eu procuro Mas até você não conhece usar o pessoas cartão. que estouram o cartão? monte, ou gastaram dinheiro mais do que o necessário? monte. O que acontece a longo prazo de uma pessoa que acaba estourando o cartão, aí pega dinheiro para pagar o cartão, depois para pagar o cheque especial? Qual que é o fim dessa pessoa? Falência. Simples assim. E Ó, você eu consegue- e aí- quero falar com você de caso seguinte. A gente está aqui numa bancada maravilhosa aqui. A gente tem aqui o Capês, que entende muito de política. A gente tem aqui o Guilherme Amorim, advogado. Carla Secato nem se fala. Ricardo Ventura. Eu quero agora, para você de casa aí, te dar uma visão da realidade, te dar uma visão do dia a dia, certo? Das pessoas comuns. Vamos supor que o Bolsonaro ganhe em outubro. E o que eu acredito que o Lula não está se esforçando nem um pouco para ganhar essa eleição. Quem está se esforçando por ele é a mídia. Para mim, o Lula nem quer ganhar. Para mim, o que o Lula está preocupado é em formar deputado federal e senador, porque ele já se tocou de que é isso que está movendo esse país. Negão, hoje deixa em eu colocar dia. uma pimentinha. Não, deixa eu só concluir Não, isso aqui daqui. eu quero que você diga, porque é o seguinte, você falou que o Lula tem certeza que não vai ganhar. Eu já ouvi rumores até que eles só tiraram ele da prisão e colocaram ele para derreter o Bolsonaro para surgir a terceira via. Não, Como isso não esquece, surgiu a esquece, terceira via, Teorias, agora você falou, ele fica ali sem... Teorias. Tipo, e aí, Isso vou fazer esquece. o quê aqui? Tanto que Não, se você nada observa a base bolsonarista, ela não tem a mesma preocupação que o pessoal do PT tem. O pessoal, esse plano de governo do Lula, esse plano absurdo que ele colocou, se você parar para prestar atenção, os candidatos, os pré-candidatos, desculpa agora, do PT e dos partidos de esquerda, eles não vão por essa mesma linha, eles estão indo por outra linha. Vamos supor que o Lula ganhe. Vai ter uma guerra, como o Ciro Gomes falou? Eu concordo com o Capês, eu duvido. Não vai ter guerra nenhuma. O que vai acontecer é o seguinte, o que vai acontecer é que o Lula não vai conseguir governar, porque o povo vai estar na rua quase que dia sim, dia também. Entendeu? Então ele vai fazer provavelmente o que a Carla falou, vai explodir
o teto de gastos, Ele já certo? falou, não fui eu que falei, foi ele que falou. Ele tá falando de peito aberto, tá no plano Foi de ele que governo. falou. Boa, tá no plano de governo. Ele falou que vai estourar o teto. Ele vai estourar o teto, não é que ele vai aumentar o teto, é bom vai deixar isso estourar, claro não vai pra ter você. limite Já pra era, gastar. já era teto, entendeu? E ele não vai conseguir governar porque muito provavelmente os outros vão querer tirar ele vai sofrer talvez um impeachment, a não ser que ele comece a jorrar dinheiro pelo Brasil, entendeu? Só que no caso do Bolsonaro, ele ganhando, eu acho que ele também vai ter um problema, porque talvez ele não consiga levar uma base tão grande quanto ele levou da última vez, visto que todos os esforços estão concentrados no Bolsonaro. Isso é uma coisa que eu vivo dizendo que é um erro. Eu quero Você que a tem Carla razão fale, num mas ponto. peraí, antes que a Carla fale, o outro tá parecendo o Johnny Depp, ele não para de desenhar. Não para O de que você desenhar. desenhou aí, Eu fico Capês? escrevendo aqui, não guerra, pesquisas não Ai, são que sérias, bonitinho. emprego. São frases motivacionais. que amor. Frases motivacionais. Olha só, o Capês tem frases motivacionais. A pergunta enquanto- que você fez Que ao, coisa ao bonita. Negão, eu respondi, superendividamento. Olha que bonito. Superendividamento. Mas Enquanto olha- o Capês motivacional. É uma Não, maneira dele ficar focado. Mas, ô, Ricardo, eu faço palestras motivacionais. Olha, eu não sabia. Na vida só não vence quem desiste. Quem insiste sempre vence, até mesmo na vaga de quem desistiu. É quase um coach. Olha. Capês é quase um coach, meu faço amigo. isso. É um Legal. coach quântico. A Carla, That's my A Carla job, precisa that's my falar job. do teto, porque a Carla falou Não uma é coisa. do teto. Eu tô preocupada com o Brasil. E Boa. uma coisa que o Negão falou, e ele tem toda a razão, a esquerda é muito bem organizada. Muito. Eles só Perfeito. parecem Muito. desorganizados. E, infelizmente, muito mais do que quem é de direita. Eles pegam políticos, e agora estão pegando jovens, inclusive, investem nele, dinheiro, colocam nas periferias e estão colocando eles no Congresso. Porque, meu querido, deixa eu falar uma coisa pra você, se você não sabe ainda. Até mais importante do que a eleição para presidente é a eleição para o deputado federal e Exato. para Senado. Perfeito. Porque são É isso. eles que votam. Perfeito. Das 45 propostas enviadas pelo presidente Bolsonaro durante o seu governo para o Congresso, apenas 5 foram aprovadas. 5 ou 6? 6, se não me engano. Ou seja, se você não votar bem no deputado federal, a proposta não vai passar para frente. Perfeito. E a esquerda, ela aparelha seus candidatos, ela promove, ela libera dinheiro, o seu dinheiro, porque o fundão foi aprovado. Você viu se o seu deputado votou a favor do fundão? Eles se perpetuam no poder com o nosso dinheiro. É uma vergonha o que acontece no Brasil. Então, direita, acorda, para de brigar na internet e vai se organizar. Um excelente fazer verbo. cursos E aí- para isso, jovens isso. em faculdades e universidades para entrarem na política, conversar sobre política em suas Em casa. casas, sem brigar, sem trocar fogo na internet, isso não leva a nada. A gente sem precisa doutrinar se aqui no organizar MBL. Mas, Carla, que sem é- e doutrinar. trazer para o debate público. E eu não gosto de dizer, porque tem coisas da esquerda, projetos sociais que eu gosto, e tem projetos da direita que eu me identifico muito mais. Então eu sempre digo que eu sou um pouco centro-direita. Porque, enfim, eu vivi em escola pública, eu sei as dificuldades da vida. Mas como não há debate público, a população precisa ser instruída. Como, pra cara? saber- Como é que a direita pode se Aqui, organizar? Aqui, que esse vídeo viralize. Boa. Que existe um projeto de lei no Congresso que ninguém vota, que é para colocar educação E fazer política pressão, nas né? escolas. E a esquerda vota contra. A esquerda não quer que a população tenha educação política. Já existe esse projeto lá. Tem projeto de prisão em segunda instância, tá parado. Vários Ou seja- projetos para o Brasil ir para frente. E não vai porque os deputados federais e senadores não põem para frente. Então, mais importante do que Lula ou Bolsonaro é quem você bota no Congresso para deputado federal e no Senado como senador. Ó, um excelente exemplo. Eu tô com dó da caneca aqui. Da caneca. Não, ela esmurrou essa caneca de uma tal maneira que eu tava vendo a hora que ia quebrar a caneca. O exemplo do que a Carla acabou de falar é isso, mas vamos falar uma os dominar realidade os assim. Não, espaços. tem que investir. Ninguém ganha eleição sem dinheiro. Mas e outra? Ponto. Como você Ninguém disse, Carla, consegue ganhar eles- sem eles dinheiro. dominam os tem que espaços, eles preparar dominam as os- crianças, os jovens. Isso, mas como é que eu posso pagar fazer? a campanha política e levar a política para as escolas Carla, públicas, privadas Carla, do Brasil. o que eu posso Ninguém sabe o que é fazer? política e o que eles fazem lá. Não foi à toa que Brasília foi colocada no meio do mapa. país pra ficar Ninguém afastado. chega lá. É. Queria ver se fosse em São Paulo, no Rio de Janeiro, o Congresso. Ia ter quebra-pau todo dia, ia ter cobrança das pautas. Precisava voltar para as capitais. Projeto de JK. Todo mundo sabe quem ele é, quem fez o projeto piloto de Brasília, que é Niemeyer, que era um comunista declarado. Ou seja, o problema do Brasil é gravíssimo.